Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos, e ora levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que Deus coloque em nosso coração a sua palavra. Amém. Prezados irmãos, a mensagem desta noite está dividida em 3 partes, para que os irmãos possam já ir colocando na sua mente. Nós vamos falar sobre as tempestades da vida, é o título do estudo desta noite. Dividimos em 3 pontos. Primeiro ponto: as tempestades podem sobrevir na vida das pessoas sem qualquer aviso. As tempestades podem sobrevir na vida das pessoas sem qualquer aviso. Em segundo lugar, o que fazer para vencer as tempestades? E em terceiro lugar, por que Deus permite tempestades na vida do crente? E vamos concluir com o resumo do que estudamos durante esta noite. Diz a palavra de Deus que Jesus havia terminado de ministrar a multidão de pessoas que iam para ouvir Jesus. E eram muitas pessoas que o procuravam para ouvir seus ensinamentos. E diz a palavra de Deus que Jesus estava exausto. Jesus estava cansado, porque ele passara o dia todo ensinando. E já era tarde, e Jesus disse aos seus discípulos: passemos para outra margem. De repente, diz o texto, que levantou-se um grande vendaval. O local era muito propício para as grandes tempestades, e uma ação violenta da atmosfera aconteceu naquele momento. Mas diz a palavra de Deus que, apesar de tudo isto, Jesus estava na proa do barco dormindo. As tempestades podem sobrevir na vida das pessoas sem qualquer aviso. Vamos ver que podem ser tempestades. Podemos dizer
uma tempestade pode ser representada por uma situação financeira terrível na vida da gente, e que quando o dia amanhece, não temos nenhum valor monetário para satisfazer as necessidades da nossa família. Às vezes pensamos em tomar emprestado a uma pessoa, às vezes ficamos sem saber o que fazer. Eu já passei por essa situação muitas vezes, mas Deus sempre veio ao encontro das minhas necessidades. Como Ele virá ao encontro da necessidade dos irmãos que por acaso atravessaram por essa situação? Pode também ser uma situação de enfermidade. Nós temos aqui o exemplo da mulher do fluxo de sangue, que durante 18 anos ela sofreu uma doença muito incômoda, perdendo sangue, gastou uma fortuna com os médicos, não conseguiu de forma nenhuma ficar boa, até que ela encontrou Jesus, que a libertou definitivamente daquele sofrimento. Então, tempestades podem ser várias coisas que possam acontecer na vida da gente, que nos deixa bastante preocupados com o que está acontecendo. Mas diz a palavra de Deus que em qualquer situação, nós não podemos desistir. Diz aqui a palavra de Deus que os discípulos de Jesus passaram muitas horas lutando contra a tempestade sem resultado algum, mas não desistiram, porque desistir é admitir a derrota. E a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E a demonstração da palavra lá em Crônicas, capítulo 15, versículo 7 é: quanto a vós, porém, esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Nós não podemos desistir diante das dificuldades da vida. Essas dificuldades que vêm para a nossa vida, muitas vezes elas vêm para que nós possamos aprender como a gente vai enfrentá-las no dia a dia. Mas muitas vezes, quando essas tempestades vêm à nossa vida, as pessoas ficam ansiosas demais. Às vezes somos assaltados por uma ansiedade acima da média. É uma ansiedade chamada ansiedade excessiva, que pode se transformar em um transtorno de ansiedade. E o doutor Antônio Hélio Guerra Filho, ele explica que a ansiedade se torna um transtorno patológico, isto é, um transtorno doentio, quando passa a ser de uma maneira tão intensa que impede a realização das tarefas cotidianas. Nós estamos tão ansiosos, adquirimos esse transtorno que é uma enfermidade e ficamos muitas vezes sem nenhuma habilidade de realizarmos aquilo que nós realizávamos costumeiramente, dia a dia. E diz que a taxa de transtorno de ansiedade do Brasil é a maior do mundo. Ela está em 9,3%, enquanto a média mundial é de 3,6%. Então podemos concluir que há muita gente ansiosa, muita gente sofrendo desta ansiedade que é chamada aqui doentia patológica. E nós temos um exemplo clássico na palavra de Deus,
de uma pessoa que vivia numa ansiedade tremenda, que foi Marta. É um exemplo clássico na palavra de Deus, que ela estava ansiosa, andando de um lado para o outro, não se aquietava, não se acomodava, mas estava se movimentando e a sua cabeça estava cheia de coisas, com o objetivo de servir a Jesus. Muita atividade ao mesmo tempo, e então ela foi a Jesus. E Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus Cristo disse certa vez o seguinte: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, quanto que haveis de beber. A vida não é mais do que o corpo. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Olhai para as aves do céu. Elas não planejam, elas não plantam, elas não colhem, elas não fiam, elas não ajuntam em celeiros, disse Jesus, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Na verdade, a gente vê as aves como elas andam, não tem ninguém para cuidar delas. Elas vivem dependendo de Deus unicamente. Mas Deus não as deixa sem o alimento. E nós somos muito mais para Deus, muito mais valiosos do que as aves do céu. E Jesus Cristo continuou dizendo: olhai para os lírios do campo. Eles também não semeiam, eles também não ceifam. Contudo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Em qualquer situação, precisamos ter fé em Deus. O versículo que nós todos conhecemos diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Falta de fé tem um prejuízo tremendo na vida de cada um de nós. Outro versículo diz: tudo é possível àquele que crê. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. E há outro versículo que é muito importante na vida de cada um de nós, que é: tudo quanto pedirdes a Deus em oração, crendo, recebereis. Se os irmãos prestarem atenção, esses 4 versículos, eles são básicos para uma vida vitoriosa. E por isso vou repetir: sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo é possível àquele que crê. Não existe impossibilidade para Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E tudo quanto pedirmos a Deus em oração, crendo, receberemos. Eu creio que isso aqui é básico para a vida de cada um de nós. Às vezes nós não paramos para pensar, para meditar um pouco nesses versículos da palavra de Deus, que trazem uma segurança muito grande para a vida espiritual de cada um de nós. Mas vem a pergunta: o que fazer para vencer as tempestades da vida? Eu poderia citar aqui vários tipos de tempestade, mas os irmãos sabem, creio que os irmãos já passaram também por essas tempestades em sua vida, uns sim, outros não,
mas os irmãos sabem como elas poderão ser representadas na vida de cada um de nós. Mas o que fazer para vencer as tempestades da vida? Em primeiro lugar, clamar a Jesus. Aqui no texto está muito claro, Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram dizendo: Mestre, não te importa que nós pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te, e houve grande bonança. O que nós podemos aprender disso aqui? É que Deus tem poder sobre todas as coisas. Sobre as tempestades, Deus tem poder sobre tudo quanto possa vir a acontecer na vida de cada um de nós. Deus tem poder. Jesus está no barco. E vamos dizer aqui, muitas vezes, Jesus está no barco da nossa vida. Se Ele estiver no barco da nossa vida, há segurança, há paz, não há o que temer. E Jesus disse assim aos discípulos: por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Parece que os discípulos, mesmo andando com Jesus, cada dia, cada momento na vida deles, ainda não conheciam verdadeiramente quem era Jesus, o poder de Jesus, quem era o Filho de Deus que estava com eles ali, presente naquele momento. Não conheciam totalmente, e por isso foi que eles disseram: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Às vezes eu tenho passado também por certas provações na vida, mas eu tenho dito a mim mesmo: Jesus está no barco. Quando qualquer irmão estiver com dificuldade da sua vida, lembre-se de que Jesus está no barco. Não importa o que aconteça, porque Ele tem a solução para todos os problemas da nossa vida. A palavra de Deus diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O apóstolo Paulo dá o maior exemplo de como enfrentar as dificuldades da vida. Ele diz aí em Filipenses: eu sei passar necessidade e também ter abundância em toda maneira, em todas as coisas. Eu aprendi a ter fartura, aprendi a passar fome, eu sei o que é abundância, eu sei o que é padecer necessidade. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. É isso que nós precisamos aprender também. Obedecer, em quinto lugar, obedecer a Cristo. É a chave do sucesso, está em obedecer às ordens de Jesus. Jesus disse aos discípulos: passemos para outra margem, e os discípulos obedeceram. Não esperavam eles aquela tempestade que iria acontecer. Mas Jesus disse: passemos para o outro lado, e eles obedeceram. Jesus está no barco, e a presença de Jesus na nossa vida é certeza de vitória. E em terceiro e último lugar, por que Deus permite tempestades na vida do crente? O crente deveria ser a pessoa mais bem-sucedida da vida. O crente não deveria ter problemas na sua vida. O crente deveria ser uma pessoa tranquila. O crente deveria ser uma pessoa que confiasse realmente em Deus, totalmente, para ter uma vida tranquila. Mas por que Deus permite tempestade na vida do crente? Primeiro, para nosso crescimento espiritual, para aperfeiçoar o nosso caráter, para fortalecer a fé, e para gerar dependência de Deus. A dor muitas vezes atua como um processo de refinamento, de transformação, de dificuldades
em perseverança e aproximando o crente do propósito divino. Nós temos um exemplo na palavra de Deus, Jó, um exemplo de sofrimento aparentemente sem motivo explicável. Ninguém poderia explicar por que Jó passou por aquele sofrimento. Ninguém estava sabendo o que acontecia nos planos de Deus, como Deus estava lutando com o inimigo em relação à vida de Jó. Era uma coisa que não tinha explicação, pelo menos do modo humano falando, não tinha explicação. Era uma doença inexplicável. Por que ele estava naquela situação? Um sofrimento tão cruel, tão grande, chegando ao ponto da própria esposa dizer para ele: abandona este teu Deus e morre. Porque ela já não estava mais aguentando o sofrimento de Jó. Ver aquele homem sentado com aqueles cacos, estava ali pegando as suas feridas, raspando suas feridas, uma coisa realmente muito triste na vida de um ser humano. E ela disse: cadê o teu Deus? Jó lutou tanto, viveu tanto para agradar a Deus, viver uma vida que agradasse a Deus, porque aquilo estava acontecendo na vida de Jó. Mas Jó foi fiel. Ele disse à sua esposa: como falas uma louca, falas tu. Ele perseverou, ele determinou na sua vida que seria fiel até o fim. E essa perseverança fez com que ele colhesse no final o resultado da sua obediência. Diz a palavra de Deus que ele recebeu em dobro tudo aquilo que ele perdeu na sua vida. Mas por que Deus permite tempestade na vida do crente? Em quarto lugar, para conhecer quem é Jesus. A tempestade deste texto deu a oportunidade aos discípulos de conhecerem quem era Jesus. E a pergunta deles foi: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E a palavra de Deus diz: Jesus é o nosso socorro bem presente na angústia. Jesus é a ressurreição e a vida. Em nenhum outro há salvação pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus, porque não existe qualquer outro nome na terra dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E o apóstolo Paulo, vamos concluir com as palavras do apóstolo Paulo: o crente que tem Jesus no coração não teme as tempestades da vida. Jesus é o nosso Salvador. Ele diz: em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Continua o apóstolo Paulo, versículo 38 de Romanos: pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Então, meus prezados irmãos, nós concluímos dizendo aos irmãos: precisamos ter fé. Jesus está no barco da nossa vida. E se Ele está no barco da nossa vida, venham as dificuldades que vierem para a nossa vida, estaremos prontos para vencer as dificuldades, não deixando de realizar algo em prol do Reino de Deus, mas continuando firmes no mesmo propósito de servir ao nosso Deus, na certeza de que Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Eis que estou convosco em todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Ele nos abençoe e que nós possamos ter essa confiança no Senhor para continuarmos a nossa vida aqui na terra. Amém.